Povo de Deus, Pai seja convosco. Queremos nessa oportunidade, mais uma vez, trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra que nós ministramos no nosso culto de missões, terceiro domingo de março. Uma palavra que se encontra na epístola, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16. Tá? Terceiro domingo, nosso culto de missões, a palavra de Deus diz assim. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16. Quero, irmãos, ainda certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, Filipos, capital da Macedônia, situada na importante estrada entre Roma e a Ásia. Seu nome deriva-se de Filipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, de que a reedificou e embelezou. Foi em Filipos que pela primeira vez se pregou o Evangelho na Europa, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo. Está em Atos 16, do versículo 9 ao versículo 40. A família de Lídia e a do carcereiro foram os primeiros convertidos. Aí mais fiéis foram os primeiros convertidos. Aí Paulo estabeleceu uma das igrejas mais fiéis. Não sabemos de outra igreja que contribuiu com dinheiro para a obra missionária de Paulo. Filipenses, a epístola de Paulo, 10ª na ordem cronológica e a 6ª na ordem da Bíblia, das epístolas de Paulo. Paulo, muito distante de Filipos e em prisão, não foi esquecido pelos irmãos em Filipos. Enviaram uma oferta para o apóstolo. A epístola de Paulo é sua resposta aos filipenses, por mão de Epafrodito. Está lá em 4:8. E é uma carta simples e sincera. Um derramamento afetuoso e espontâneo de um coração que podia exprimir-se sem reserva a uma igreja amadíssima. É significativo que entre os santos em Roma, que enviaram saudações aos santos de Filipos, menciona-se especialmente os da casa de César. A casa de César incluiu escravos, subordinados e mesmo altos funcionários a serviço do imperador Nero. As cadeias de Paulo contribuíram para o progresso do Evangelho até em toda a guarda pretoriana. Este foi o corpo de 10.000 soldados do quartel-general do imperador, alguns dos quais reservavam em guardar Paulo algemado. A história do começo da obra em Filipos
na segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 16, versículo 12 ao 40. Tá? E nós temos aí a chave da carta de Paulo a Filipenses, que se chama a alegria. A alegria você vai encontrar declarado na epístola de Paulo aos Filipenses. Amém? Glória a Deus. A alegria da graça e da vivência cristã em todos os aspectos da vida e da morte. Tá? O próprio Paulo demonstrou a maior alegria em meio ao maior sofrimento e humilhação. Ao iniciar a igreja, ele faz menção à alegria 14 vezes nessa epístola. Tá? 14 vezes nessa epístola. Tá? Confiar em Jesus dá a Paulo essa força e consolo que, longe de fazer com que necessite receber isso de outras pessoas, ele mesmo pôde, de sua cela na prisão, fortalecer os irmãos que estão livres e consolar aqueles que se preocupam com ele, tendo certeza de que as boas novas estão obtendo avanço e que de sua própria situação é uma situação de alegria. Amém, meus irmãos? Paulo, grande apóstolo das missões, o grande pregador das missões, o grande missionário, aquele que abriu as portas para a pregação do Evangelho na Europa, na Ásia, o responsável em levar o Evangelho adiante, a proclamação do Evangelho, porque nós fomos chamados para isso. Uma profecia messiânica que diz que as estradas seriam abertas, os caminhos seriam abertos para a propagação do Evangelho. Tá? E isso aconteceu desde da morte de Estevão, em Atos capítulo 6, 7, 8. Né? E em Atos capítulo 9 foi quando Saulo se converte, se torna Paulo, naquela caminhada, naquela jornada para Damasco, onde começou, desde a morte de Estevão, a perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos, perseguição àqueles que professavam o nome de Jesus, aqueles que criam em Jesus como Messias, como Salvador. Desde lá, Atos capítulo 6, na verdade, desde Atos capítulo 1, o sermão, o término do sermão profético de Jesus em Atos capítulo 1, que é o final do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, quando ele reanima os discípulos, na verdade, quando Jesus ele fortalece os discípulos com palavras animadoras, que eles deveriam permanecer na cidade, depois eles seriam revestidos, não muitos dias, seriam revestidos de poder, com o poder do Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8, durante o Pentecostes, durante a grande festa do Pentecostes, eles receberiam a promessa, o cumprimento da promessa sobre eles, e aí o Evangelho, através da vida desses homens, iria se expandir para os quatro cantos da terra.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Os discípulos recebem a promessa do Pai lá em Atos capítulo 2, onde a Bíblia diz que veio um vento impetuoso e encheu toda a casa e foram repartidas sobre eles línguas como de fogo, né? E eles passaram a falar em línguas, foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali, a partir daquele grande evento, daquele grande sinal, daquele grande derramar do Espírito sobre aquelas 120 pessoas ali que compõem ali ainda os remanescentes dos discípulos de Jesus, né? Onde mais um pouco na frente Pedro vai ser indagado sobre as questões do reino de Deus, né? Pedro é indagado sobre as questões do reino de Deus, e ele prega aquele sermão, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem, mas lá na frente, novamente, Pedro prega outro sermão, e aí mais 5.000 pessoas são agregadas ali, né? A igreja em Jerusalém, aos discípulos do Senhor. A Bíblia diz que a igreja vivia em comunhão, a igreja vivia em unidade, no partir do pão com os discípulos. Eles obedeciam, né, toda a palavra que era proferida pelos discípulos ali até então, naquele momento. E aí houve uma grande perseguição contra a igreja, né? Primeiramente com a morte de Estevão, né? Estevão foi morto, que é o grande mártir, é o primeiro mártir da igreja primitiva, né? Ali, e aí a Bíblia diz que depois desse acontecimento, as roupas de Estevão caem aos pés de um discípulo de Gamaliel chamado Saulo de Tarso, e com certeza ele foi a favor daquele apedrejamento, foi a favor daquela morte, daquela matança desse discípulo do Senhor que tinha sido escolhido como diácono da igreja, para servir como diácono, mas e não só diácono, mas era um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus, usado muito na unção do Espírito Santo. E ali a partir dali começa uma grande perseguição contra a igreja primitiva, e a Bíblia diz que muitas pessoas foram dispersas, né, por causa da perseguição, e aí começou o evangelho a se espalhar por aquelas pequenas regiões, né, até chegar até nós, até chegar hoje em várias partes do mundo. A Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria e ganhou aquela cidade em Samaria, e depois começou a pregar a palavra de Deus em meio à perseguição, em meio às fortes matanças que estavam ocorrendo naquele tempo, naquele período. E aí acontece um grande evento, acontece em meio a tudo isso, acontece um grande evento, acontece algo extraordinário, acontece o perseguidor da igreja, o grande perseguidor da igreja, o grande personagem até então daí que perseguia os cristãos, que mandava matar, que mandava prender, que destruía as famílias, que desbaratava tudo. Ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, a partir do versículo 4, 5 em diante, quando ele e os seus companheiros sofreram, quando ele na verdade sofre. A Bíblia diz que os companheiros não vê nada, só ele.
aquela luz e a Bíblia diz que ele cai por terra, ele fica cego naquele momento, né, porque ele já tinha determinado no seu coração ir a Damasco e destruir todos os que professavam o nome de Jesus. Tá? Então, a partir daí, né, da convenção de Saulo, né, Deus levanta esse homem como o grande pregador, missionário, o grande apóstolo das missões, vamos dizer assim, aquele que vai levar o evangelho, né, às várias partes do mundo, tá? Através de Paulo que vai fundar as igrejas, né, na Europa, na Ásia, e fundar a igreja em Roma também, tá? E quando Paulo vai escrever a carta de Filipenses, na verdade Paulo vai fazer um agradecimento, né, cheio de alegria dentro do seu coração, cheio de gratidão a Deus, porque nós temos que ser grato a Deus. Paulo reconhece, na verdade, a importância da igreja que ele fundou, né, do pastor que ele tinha colocado lá em Filipos, né, para tomar conta da obra em Filipos. Paulo sabe da importância, né, desses irmãos aí, né, dessa igreja, porque eles sempre prestaram assistência ao apóstolo Paulo. Né, eles sempre contribuíram, né, em ajudar o apóstolo Paulo em tudo que ele precisava, em tudo que ele necessitava. Ele é grato. É por isso que a epístola é uma epístola que vai falar de alegria, porque a Bíblia diz que Paulo ele está preso, está aprisionado, foi preso e levado para Roma. Então ele escreve a carta, ele escreve a epístola da prisão, escreve a carta da prisão. Ele consegue esse favor de ter essa liberdade, mesmo preso, de ter essa liberdade de escrever as cartas e enviar para as igrejas que ele fundou. Então, Epafrodito é o responsável em levar essa epístola até a igreja, né, que seria lida ali com todos os irmãos. Tá, queridos? Paulo está preso. O que ele está dizendo? O que Paulo está afirmando? O que Paulo está escrevendo aqui? Está dizendo aqui, ó: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mesmo preso, mesmo em prisão, mesmo em cadeia, literalmente, ele está dizendo, o Evangelho está avançando, o Evangelho está progredindo. Mesmo eu estando preso, mas o Evangelho continua avançando, o Evangelho continua progredindo. De fato, nós vamos ver como, de que forma o Evangelho está sendo progredido. De maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões, as minhas algemas, em Cristo, que ele reconhece a prisão, está preso por Cristo, não pelos homens. Que a prisão que Paulo ele está dizendo aqui que ele está preso, ele está preso em Cristo, por Cristo, para Cristo. Essa é a minha prisão. Se tornaram conhecida de toda a guarda pretoriana. Ou seja,
toda a guarda pretoriana, todos os soldados romanos, ouviram a palavra de Deus ministrada através da vida do apóstolo Paulo na cadeia, na prisão. O que a gente vê hoje é o inverso. Hoje o pregador ele vai para a prisão pregar para os presos. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas iam para a cadeia para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus através daquele homem de Deus. Vê como é a diferença? Toda a guarda pretoriana, todos os soldados tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através da vida do Paulo. Todos eles. E isso para ele considera como um avanço, ele considera como um progresso, ele considera como conquista, não pessoal, mas conquista para o Evangelho, mas conquista para o reino de Deus. Porque Paulo não tem ele não tem no seu coração, como vou dizer para você, ele não tem no seu coração a ideia de se tornar conhecido para pessoas. O que Paulo deseja é que o Evangelho seja propagado, seja difundido. Para Paulo, o que é importante é que o Evangelho apareça, que Cristo apareça, não ele. Esse é o desejo dele. Toda a guarda pretoriana, de todos os demais, não só a guarda pretoriana, mas demais pessoas que iam até lá para ouvi-lo, a palavra de Deus. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, olha só, muitos dos irmãos foram estimulados, foram orientados, por causa da prisão dele, por causa do que aconteceu com ele. Está preso, está numa cadeia pública, sendo guardado por soldados romanos, pretorianos. Mas isso não impediu que o Evangelho fosse propagado, mas isso não impediu que ele pregasse para as outras pessoas. Não teve impedimento para que o apóstolo Paulo continuasse pregando a palavra de Deus. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Paulo incentivou, Paulo estimulou, Paulo preparou, Paulo equipou pessoas para que continuasse o ministério da pregação. E através das cadeias dele, que ele está dizendo, através do exemplo dele, de cadeias, de algemas, isso se tornou algo forte na vida daqueles irmãos, na vida daquelas pessoas. Eles tiveram mais coragem, eles tiveram mais disposição, mais ânimo para pregar a palavra de Deus. Eles estiveram mais dispostos, mais ousados para pregar a palavra de Deus. Mais coragem para pregar a palavra de Deus. Porque pregar a palavra de Deus nesse tempo aqui não era fácil, não era para qualquer um. Então Paulo, justamente com a equipe que ficou do lado de fora, eles começaram a pregar, começaram a difundir a palavra de Deus com mais autoridade, com mais poder, com mais unção, com mais graça. A palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então,
que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existe dois grupos de pessoas que pregam o Evangelho. Existem dois grupos de pessoas que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, como fora nos dias de Paulo. Os dois grupos de pessoas que pregam o Evangelho. Aqueles que pregam de boa vontade, aqueles que pregam hoje para ganhar almas, para proclamar o reino de Deus, para povoar o céu. Aqueles que fazem de boa vontade, proclamam o Evangelho de boa vontade, e aqueles que pregam por inveja e porfia. Tá? Por inveja e porfia. Esses dois grupos que existiu na época de Paulo depois da sua prisão. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Aí olha o que ele diz. Ele diz assim, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo era o grande defensor do Evangelho. Paulo não foi só o grande defensor do Evangelho, mas foi o grande proclamador do Evangelho. O exemplo dele foi estímulo para os outros pregadores. A maneira dele pregar e não exigir nada de ninguém. Não cobrar nada de ninguém. Prestamos bem nisso. Bem atenção nisso. Prestamos bem atenção nisso. Eu não estou dizendo que é errado um pregador cobrar para pregar. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que Paulo não seguia esses exemplos. Fazia de boa vontade. Mas ele recebia ajuda desses irmãos aqui de Filipe, quando precisava. Sempre que Paulo precisava, esses irmãos aqui supriu as suas necessidades. Sempre que surgia alguma dificuldade com relação ao ministério apostólico de Paulo, a igreja estava pronta para ajudar. Paulo sempre trabalhou para não ser pesado a ninguém. Sempre pregou o Evangelho, mas trabalhando para que não fosse pesado a ninguém. Paulo nunca teve o direito, nunca exigiu o direito dele como pregador, como pastor, como evangelista, como apóstolo. Tinha direito. Sempre na humildade, sempre no amor. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Por amor. Pregava o Evangelho por amor. Ele e as pessoas que continuaram pregando a palavra de Deus através do amor, através de como ele diz aqui, boa vontade. Da boa vontade. Amém, queridos? Pregar o Evangelho de boa vontade. E nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Viva Cristo, a nossa alegria. Pai seja convosco. Amém?